Já ouviu falar da SCP? Fundação SCP é uma organização secreta responsável por detectar e conter entidades, lugares e objetos anormais, chamados de SCP. E sim, SCP tem dois significados. Para a Fundação, a sigla significa Secure, Contain, Protect, algo como assegurar, conter e proteger. Enquanto que para as anormalidades é algo como procedimentos especiais de contenção. Os relatórios sobre os SCP são registrados no site da Fundação, onde lá aparecem as formas de conter esta criatura em questão. A Fundação é confiada para todos os governos do mundo, esses que, por sua vez, mantêm eles e as entidades em total sigilo, para que não haja pânico em massa e o mais profundo caos. Já que só de pensar em coisas sobrenaturais ou anormais, as pessoas já ficam impressionadas e às vezes paranoicas. Imagina só se essas coisas fossem confirmadas. Como dito anteriormente, a SCP é uma organização encarregada de conter anormalidades existentes na Terra que apresentam risco para a humanidade, podendo ser desde objetos simples com poderes sobrenaturais até verdadeiros monstros e entidades. Após descoberta a existência de uma criatura, a Fundação manda agentes secretos para coletar e transportar a anomalia para uma das instalações da organização. Caso isso não for possível, os agentes resolvem o problema no local de descoberta. E se a anormalidade for por algum acaso difundida ou ser muito difícil de ser encontrada, a função da SCP é de suprimir todo o conhecimento dessa anomalia pelo público, utilizando da censura ou obrigarem as testemunhas oculares a tomarem substâncias que as façam esquecer do artefato. Quando capturado e transportado à instalação, o SCP é profundamente estudado por cientistas em busca de uma melhoria na contenção da anomalia, utilizando até mesmo de experimento humano, ao contratar humanos chamados de classe D, geralmente criminosos, que são forçados a interagir com os SCPs. Após tudo isso, são emitidos os relatórios dos SCPs, postados no site da Fundação. Esses documentos, que têm uma descrição completa das criaturas e a forma de contê-los, de forma segura, além de registros de incidentes e das experiências humanas. SCP-682 é uma grande criatura semelhante a um réptil de origem desconhecida. Essa anormalidade aparenta ter ódio contra toda a vida, especialmente a humana. Esse ódio vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. O SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico do 682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho, quando consome ou derrama materiais. O SCP ganha energia de tudo que ele ingere, orgânico ou inorgânico. Suas habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes. Para se ter uma ideia, o SCP-682 já foi visto se movendo e falando, mesmo seu corpo estando praticamente destruído ou apodrecido. Essa anormalidade tem de ser destruída imediatamente, mas nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir o 682, apenas causando danos massivos. Qualquer tentativa do SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida sobre rapidamente e com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Os funcionários estão proibidos de falar com SCP-682 por medo de provocar um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com SCP-682 serão restringidos e removidos à força do local. SCP-087 é uma escadaria escura. Seu ângulo permite às pessoas a verem apenas 1 a 5 passos à frente ou atrás, ou então, obviamente, uma fonte de luz precisar ser utilizada pela equipe que irá conter esta anormalidade, e eles terão que levar essa fonte, já que no local não há nenhuma luminária ou janela. Além de tudo, há mais um problema. O SCP-087 absorve o excesso de luz, ou seja, tudo tem que ser bem específico para poder conter ele.
Após relatos e gravações de áudio das equipes que um dia foram lá, dá para se perceber que há uma voz de uma criança bem nova ao fundo, da densa escadaria. A escadaria é tão longa e densa que não se sabe se há de fato um ponto final ou alguma saída nela. Após experimentos com humanos, a SCP chegou no chamado SCP-087-1, que apresenta ser uma pessoa, mas sem pupilas, narinas ou sequer boca. Fato é que este novo SCP não é a tal criança que está gritando, levando a uma teoria que SCP-087 pode estar amedrontando essa criança. SCP-049 é uma entidade humanoide de 2 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste bubônica. As roupas estão há tanto tempo no corpo da anomalia que elas praticamente já fazem parte dela, fazendo com que se confunda com outras partes do corpo. Os raios-x feitos no 049 nos confirmam que ele tem sim a estrutura esquelética de um humano. A entidade geralmente é cooperativa com os membros da organização, porém, ele pode ficar muito hostil caso ele se sinta na presença da chamada pestilência, que provavelmente seriam pessoas contaminadas pela peste negra, dando a entender que ele estaria com a memória desse tempo, mesmo tanta coisa se passando, mas isso não foi confirmado pela SCP. Caso essa sensação da pestilência continue, o SCP tentará matar qualquer indivíduo que está no local em questão, podendo cessar as funções biológicas de qualquer indivíduo. A forma como ele faz isso é estritamente desconhecida por parte da Fundação. As autópsias das vítimas do 49 são inconclusivas. O mesmo demonstra certo remorso após essa morte, dando a entender que essas pessoas fizeram pouco para acabar com a tal pestilência. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça, clique no botão de gostei para continuar acompanhando, clique no botão de inscrever-se, e se você quiser mais conteúdo relacionado a SCP, deixe nos comentários. É isso, e até a próxima.